Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa sétima e última aula do curso de Lógica de Programação. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre subalgoritmos. Como o próprio nome sugere, um subalgoritmo é um pequeno bloco de código que é inserido dentro do algoritmo principal e ele é responsável por executar uma determinada tarefa, fornecendo ou não um resultado após essa execução. Entre as principais vantagens de utilizar subalgoritmos, a gente pode citar a facilidade para o entendimento do sistema, pois o mesmo é fracionado em pequenas partes, então você consegue entender cada parte individualmente. A rapidez na detecção de erros, quando acontece algum problema você consegue ir direto ao ponto, verificando somente aquele trecho onde aconteceu o problema. A facilidade para fazer a manutenção do sistema, ou seja, quando você precisa atualizar alguma rotina, você atualiza só o trecho do subalgoritmo responsável por aquela rotina, não precisa mexer no restante do sistema. E eles permitem a reutilização de códigos de uma forma muito mais simplificada, porque quando você criou uma rotina responsável por realizar uma tarefa, basta você chamar essa rotina em qualquer parte do seu programa, você não precisa ficar reescrevendo aquele código toda vez que for necessário fazer um determinado cálculo, por exemplo. Existem dois tipos de subalgoritmos, as funções e os procedimentos. A diferença básica está na forma de funcionamento deles, porque enquanto uma função sempre vai retornar um resultado obrigatoriamente após a sua execução, um procedimento não precisa retornar informação alguma, ele pode simplesmente executar uma tarefa sem te dar uma resposta. Fazendo uma analogia simples para que você compreenda, um procedimento seria mais ou menos assim. Eu vou pedir para alguém ir lá no mercado verificar se existe uma mercadoria à venda nesse mercado. Por exemplo, um pacote de arroz de 1 kg. Então eu vou pedir para o Zezinho. Zezinho, vai lá no mercado e vê se tem arroz de 1 kg para vender. O Zezinho vai lá no mercado, verifica, olha lá se tem ou não o arroz e volta para casa. Só que ele não me disse se tem ou não. A função vai retornar uma resposta, então eu vou pedir para o Zezinho, vai lá no mercado, olha se tem o arroz de 1 kg e me traz a resposta sim ou não. Então basicamente é isso, um procedimento vai lá, faz alguma ação, mas ele não te diz, ele não te dá resposta nenhuma, ele simplesmente vai lá e faz aquela ação. A função vai lá, faz aquela ação e te traz uma resposta de acordo com o que ela foi programada para fazer. A execução de um subalgoritmo ela depende de uma chamada que deve ser feita dentro do algoritmo principal. Ou seja, se você criar uma função ou um procedimento, esse simples fato de ter criado essa função ou procedimento não quer dizer que ele vai ser executado. Muito pelo contrário, ele vai ser ignorado pelo algoritmo principal, a não ser que você faça a chamada dessa função ou procedimento quando for necessário. Então você tem que criar uma função, uma rotina, e na hora que você quiser usar ela, você tem que chamar pelo nome. É mais ou menos que nem tem uma pessoa passando na rua e você quer conversar com essa pessoa. Se você simplesmente olhar para ela não vai saber que você quer falar com ela. Agora, se você chamar pelo nome da pessoa, ela vai entender que você quer conversar com ela, que você quer ver algum assunto com ela e vai te dar uma resposta, vai vir até você. Enfim, você tem que chamar essa pessoa para conversar. Com os subalgoritmos é a mesma coisa. Se você não chamar um subalgoritmo, ele não é executado no seu aplicativo. Para a gente resumir toda essa história, essa teoria, a utilidade dos subalgoritmos ela é tão grande, mas tão grande, que qualquer sistema de computador, na verdade, é uma junção de dezenas, centenas, milhares de funções e procedimentos que são chamados conforme a necessidade. Ou seja, você vai criando funções, procedimentos e o algoritmo principal ele tem muito pouco código solto que vai fazer cálculos, que vai executar ações. Na verdade, o algoritmo principal ele é uma junção de chamadas que vai pegar um procedimento A, uma função B e vai chamando eles conforme a necessidade. Então, basicamente é assim que funciona. É muito importante você entender bem essa parte, porque qualquer programa de computador vai ser a junção de vários procedimentos e de várias funções. Para criar uma função, a gente segue basicamente a seguinte regra. Função, o nome daquela função, depois a gente tem os parâmetros, daí o início e depois os comandos, o bloco de códigos aí que vai ter que ser executado. Por fim, a gente tem o retorno, a resposta que ela vai nos trazer e o fim da função. Enquanto um procedimento, você vai ter procedimento, o nome do procedimento, parâmetros e início. Depois você tem o bloco de códigos interno dele e o fim do procedimento. A diferença, notem, como eu falei anteriormente, está no retorno. O procedimento não traz nenhum retorno, enquanto a função obrigatoriamente traz um retorno para a sua chamada.
E junto com essa parte dos subalgoritmos, a gente precisa ter o conhecimento de um detalhe muito importante em programação: o conceito de variáveis locais e globais. Dentro de um subalgoritmo, a gente tem uma área que é reservada para a declaração de variáveis. Essas variáveis elas vão ser usadas somente dentro daquele subalgoritmo, daquela função ou procedimento. Essas variáveis que são usadas somente dentro de um subalgoritmo, elas são denominadas de variáveis locais, porque elas são utilizadas somente para aquela função ou procedimento específico. Se você tentar usar essa variável fora da função ou procedimento, vai dar um erro no seu aplicativo, dizendo que a variável não foi declarada ou que aconteceu algum erro com as variáveis. Enquanto as variáveis declaradas lá em cima, no topo do nosso algoritmo, na seção var principal, elas são denominadas de variáveis globais, ou seja, elas podem ser utilizadas em qualquer parte do nosso aplicativo, seja no escopo principal, no fluxo principal do algoritmo, dentro de um subalgoritmo, em qualquer parte você pode usar, porque ela é global, ela serve para todo o seu aplicativo. Bom, vamos começar então a parte prática. Eu tenho aqui o começo do nosso algoritmo, ele se chama subalgoritmos e eu tenho uma variável chamada resultado que é do tipo real declarada aqui na seção de variáveis. Agora eu vou criar o primeiro procedimento, o primeiro exemplo de procedimento aqui da nossa aula de hoje. Então, como que a gente cria? Procedimento, que é a palavra da linguagem reservada, e eu vou chamar o meu procedimento de soma1. Dentro aqui eu vou declarar duas variáveis, n1 e n2, que vão ser do tipo inteiro. Após a gente vai ter o início e agora eu vou adicionar valores para n1 e para n2. Depois disso eu vou dizer que minha variável resultado vai receber o valor de n1 mais n2. E agora é só colocar aqui fim procedimento. Acabei de criar o meu primeiro procedimento. O que eu vou fazer agora? Eu vou executar o meu algoritmo. Ele executou, tudo normal. Apenas a variável resultado recebeu um valor zerado aqui, porque na verdade ela não tem nenhuma adição de valor. E você pode ver que tudo que foi feito aqui dentro foi ignorado pelo nosso algoritmo. Por quê? Aquilo que eu falei antes, um procedimento precisa ser chamado, senão ele é ignorado pela execução do algoritmo principal. A gente criou o procedimento, só que ele não está sendo chamado em lugar nenhum. Então, nem as variáveis n1, n2 e nem resultado receberam valores durante a sua execução. O que a gente precisa, então? Chamar o nosso procedimento. Então, eu vou digitar aqui soma1, que é a chamada, é o nome do meu procedimento. Vou executar novamente e olha só, a minha variável resultado recebeu o valor de 20, que é a soma de 5 mais o 15. Notem também que ele não mostrou aqui as variáveis locais, deve ter alguma configuração talvez no Visual que ele não mostre todas as variáveis locais aqui nessa exibição aqui embaixo. Mas enfim, vocês viram que foi chamado o nosso procedimento e o resultado recebeu 20. Tanto que se eu alterar aqui, vamos colocar aqui 50 mais 15, eu vou ter lá o resultado 65. Até aí, tudo tranquilo. Se eu quisesse exibir, por exemplo, esse resultado na tela, o que eu teria que fazer? Eu teria que colocar um escreva, ou escreva L, por exemplo, na variável resultado, que é a variável que está sendo alimentada com a soma dos dois números. Executando agora, apareceu ali o valor na minha tela, tudo funcionando perfeitamente. Mas você deve ter percebido que não tem muita lógica a gente fazer um procedimento como esse, porque olha só, a gente está colocando aqui os valores das variáveis e está fazendo a soma deles. Até aí, ok, até tem algum sentido. Mas e quando eu quiser trocar esses valores, eu vou sempre querer somar 50 com 15? Não, eu posso querer somar números de forma muito aleatória, conforme a minha necessidade. Por isso que existem os parâmetros para procedimentos e funções. Nesse caso aqui, ó, o nosso soma1, que agora está assim, totalmente estático, a gente vai fazer algumas alterações. Ó. Aqui depois do soma1, que é o nome do nosso procedimento, eu vou abrir aqui um parênteses, eu vou colocar n1, n2, dois pontos inteiro. Vou fechar parênteses aqui. Agora eu vou tirar esse var daqui, vou tirar essas variáveis daqui da parte local. Vou tirar aqui esse n1 e esse n2 também e vou deixar só o resultado que vai receber n1 mais n2. Como que vai funcionar agora?
você vai chamar o procedimento soma1 e você vai passar dois números para ele. Esses dois números que você passar serão somados aqui dentro conforme o código que a gente colocou. Então aqui na chamada do soma1 eu vou ter que abrir e fechar parênteses e aqui dentro eu coloco os números que eu quero somar. Por exemplo, 5,15. Então eu vou estar somando 5 com o 15. Vou executar o meu algoritmo, está lá o resultado, 20. Quero somar 5 com 12, é só trocar aqui, somo, deu lá o resultado. Então, na hora de chamar o procedimento, você coloca os valores que você quer passar para dentro dele. Bom, acho que até aí está tudo entendido, mas eu vou mostrar agora uma maneira de deixar esse procedimento aqui um pouquinho mais prático ainda. Como que a gente vai fazer? Está vendo que a gente está chamando ele aqui e depois escrevendo a variável resultado na tela? A gente pode fazer tudo isso dentro do nosso procedimento. Aqui no final, depois de N1 e N2, dentro do parênteses, eu vou colocar um ponto e vírgula e eu vou colocar aqui uma variável chamada escrever, que vai ser do tipo lógico. Essa variável vai ter que receber verdadeiro ou falso, a gente já viu sobre isso, certo? E agora a gente vai fazer uma condicional aqui dentro da seguinte forma: se escrever for igual a verdadeiro, então a gente coloca esse escreva L aqui dentro, fim C. Agora, na hora de chamar o nosso procedimento, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui a informação verdadeiro ou falso. Eu vou colocar aqui falso para a gente testar, vou salvar e vou executar o nosso algoritmo. E olha só, executou, fez a soma, deu lá 17 e não apareceu nada na tela, certo? Agora eu vou colocar aqui verdadeiro. Vou executar meu algoritmo e apareceu o resultado na tela. Então, notem que eu fiz uma junção aqui. Eu utilizei um condicional, fiz um procedimento um pouquinho mais elaborado e eu uso uma única chamada para executar o procedimento e escrever o resultado na tela. Agora eu vou fazer esse mesmo processo aqui de soma de dois números utilizando uma função, para você ver a diferença que a gente viu já na teoria antes. Como que funciona a declaração? Função, nome da função, vou colocar aqui soma 2 para não replicar os nomes. A gente vai ter parâmetros N1, N2 do tipo inteiro. E o que muda da função para o procedimento está aqui. A gente vai colocar um dois pontos real. O que quer dizer esse real aqui no final? Quer dizer que o valor retornado por essa função vai ser do tipo real. Então, esse aqui é o tipo de dados do retorno daquela função. Funciona da mesma forma aqui dentro, você pode ter a declaração de variáveis locais, como a gente viu no procedimento anteriormente, ou simplesmente o início da nossa função diretamente. Aqui eu vou colocar a palavra return, que é o retorno da minha função, N1 mais N2. Vou colocar um fim função. Então, o que minha função vai estar fazendo aqui? Somando os dois números que eu passar para ela na chamada da função e retornando um valor do tipo real. Qual que é a diferença principal? Aqui a gente está retornando esse valor e eu posso usar ele aonde eu quiser. Por exemplo, para alimentar uma variável dentro do escopo do meu algoritmo ou para escrever esse valor diretamente na tela. Para vocês verem a diferença, eu vou colocar aqui, ó, escreva L, soma 2, abre e fecha parênteses, eu vou somar aqui 10 com 20 e eu tenho que fechar mais um parênteses aqui. Nota que eu abri 1, 2, fechei 1, 2. Então, eu estou diretamente dando um escreva L na minha soma 2, que é a minha função. Por quê? Porque ela vai estar retornando essa informação aqui para mim. Vou executar aqui o meu algoritmo. Apareceu ali o 30, que é o retorno da minha função, da soma de 10 mais 20. Se você tentar fazer isso aqui com um procedimento, não vai funcionar porque o procedimento não retorna valores. Se você tentar dar um escreva L nesse soma 1, por exemplo, mesmo antes da gente ter essa condicional aqui dentro, ele não vai funcionar, ele não vai dar certo, vai dar um erro no visual aqui porque ele não está retornando nenhum valor para ser impresso na tela. Ao contrário aqui da minha função soma, que está retornando um valor. Então, diferença básica, lembrando, novamente, porque isso é muito importante, a função sempre vai retornar um valor, enquanto o procedimento não vai retornar valor nenhum. Agora eu vou mostrar para vocês aquela questão de variáveis locais e globais. Vou só fazer um exemplo aqui, ó. Colocar var, uma variável auxiliar aqui do tipo real. Então eu vou adicionar uma linha a mais, isso aqui eu não precisaria estar colocando. Vou colocar aqui que aux
vai valer N1 mais N2. E agora aqui no return eu vou colocar return aux. Então eu estou adicionando a soma dentro da variável e retornando essa variável aqui na hora de fazer o resultado. Beleza, até aí tudo bem, certo? Estou chamando aqui a função soma2, passando os valores para ela. Se eu executar agora, tudo vai funcionar normalmente como antes, porque a gente só adicionou uma linha a mais desnecessária. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui um escreva L e vou tentar dar um escreva L na variável aux. O que vai acontecer aqui? Vai dar um erro, porque a minha variável aux não foi encontrada, ou seja, ela não foi identificada no escopo principal do meu algoritmo. Por que isso aconteceu? Porque a variável aux ela é uma variável local. Ela só pode ser usada aqui dentro, entre o início e o fim da minha função. Assim como a variável resultado pode ser utilizada em qualquer lugar do meu algoritmo, dentro de um procedimento, dentro de uma função, fora de procedimentos e funções. Então esse que é o conceito das variáveis locais e globais que eu expliquei anteriormente na teoria no começo da nossa aula. Bom pessoal, e com isso a gente encerra então não só a 7ª aula do curso de Lógica, mas o nosso curso de Lógica de Programação. Eu espero que todos vocês tenham gostado do conteúdo que foi apresentado desde a primeira aula até agora, que todos vocês tenham aprendido todos os conceitos, toda a base sobre programação que foi passada até agora. E eu gostaria de lembrar também que esse conceito, essa base que a gente viu aqui, é o pontapé inicial, mas vão haver sim diferenças de acordo com a linguagem que cada um de vocês vai estudar. Então tenha em mente que você aprendeu a base, você aprendeu o fundamento sobre programação, mas vão haver pequenas particularidades de acordo com cada linguagem que cada um de vocês vai aprender a partir de agora. E se você gostou dessa aula, se você gostou do nosso curso, não esquece, deixa aí o seu joinha no YouTube se você está nos vendo pelo nosso canal. Compartilhe esse post se você estiver em nosso blog, que isso ajuda muito, isso dá um ânimo a mais para a gente continuar produzindo vídeos e cursos gratuitos como esse que você acabou de assistir. Não esquece também de acompanhar o RBTech pelas redes sociais, aí na tela você tem os endereços, por lá você fica sempre por dentro das novidades e dos lançamentos do nosso site e do nosso canal. No mais, o meu muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou. Boa sorte a cada um na empreitada como desenvolvedor que vocês vão começar a partir de agora. E eu espero que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês. Valeu, pessoal. Até uma próxima oportunidade.